Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. Hoje vamos falar sobre duas coisas que todo brasileiro precisa. A primeira é atenção plena, presença. A segunda é vinho. Por que não vinho? E a gente vai misturar e vamos ver como é que vai ficar essa harmonização de mindfulness e vinho agora com as nossas especialistas. Tenho o prazer de receber aqui Tina Carneiro, que é facilitadora de Mindfulness, é fundadora da Mindful Active, mais de 30 anos de experiência no varejo no setor de franquias, tem formação de Mindfulness, atuação em palestras, cursos, experiências imersivas e tem foco em autorregulação emocional e bem-estar integral. Seja bem-vinda, Tina. Muito obrigada pelo convite. Prazer tê-la aqui. E também aqui conosco a Tatiana Tomain, ela que é sommelier, certificada pela Corte dos Mestres Sommeliers das Américas. É educadora de vinhos com certificações de Londres. Ela que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de vinhos no exterior, especialmente na Califórnia. Quero te falar que eu também tenho 20 anos de experiência em vinho, tá? Mas não sei nada. E ela que atualmente no Brasil realiza aulas, degustações e confrarias pelo país todo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui hoje com vocês. Opa, prazer é todo meu. Vamos conceituar, gosto sempre de começar pelo conceito. O que é mindfulness? O que é atenção plena? Mindfulness é uma técnica baseada na neurociência. Muita gente confunde mindfulness com meditação, né? Então, assim, a meditação, ela é uma das técnicas usadas pelo mindfulness para atenção plena, para chamar a presença através das técnicas meditativas. Mas não é apenas isso, né, Bruno? É muito mais. O mindfulness a gente usa dinâmicas imersivas, técnicas meditativas para chamada da atenção, né? É um treinamento de atenção, como se você estivesse treinando o músculo do cérebro. A gente não treina nossos músculos corporais Sim. na academia. Então, mindfulness é justamente isso, é um treinamento do músculo da atenção com práticas, né? Baseado em técnicas. Muita gente associa mindfulness a algo holístico, algo até espiritual, Sim. mas é científico, né? Sim, é científico. Muita gente acha que meditação, né? Porque meditação você tem N tipos de meditação transcendental, meditação de mantras, né? Voltados para a espiritualidade, mas o mindfulness em si, ele é uma técnica laica, assim, não é ligado absolutamente em nenhuma religião, né? Então, assim, é muito técnico, é um treinamento mental mesmo. Então, assim, a gente tenta, inclusive, falar muito sobre isso, para desmistificar a questão da meditação ser voltada para mais experiências holísticas, transcendentais, né, que você vai se iluminar, não é nada disso, nada disso. Realmente são técnicas, porque a meditação é um desafio em si, a própria meditação é desafiadora. Então, quando a gente quando você sabe por onde ir, né, é como assim, se a gente anda num quarto escuro e vai esbarrando nos móveis, então o mindfulness, ele acende a luz para você ir desviando, sabe? Ele te dá uma luz sobre esses desafios que a gente tem no nosso dia a dia, que são vários, né, Bruno? Ah, com certeza são. Mas a gente supera os desafios mais fáceis com uma tacinha de vinho de vez em quando, né, Tati? Ai, sempre, né? Para mim é. Eu brinquei que eu tenho 20 anos de experiência em degustação de vinho, mas tenho certeza, por óbvio, que não é como você. Porque também precisa ter essa atenção plena para degustar um bom vinho. Exatamente. Eu lembro que quando eu e a Tina começamos a conversar sobre isso, foi justamente sobre os quantos elementos em comum tem a técnica, né, de mindfulness com a degustação do vinho, porque assim como aprender a meditar, aprender a controlar o cérebro, aprender a detectar aromas, sabores, é tudo exercício que você tem que repetir. É como aprender uma língua. Então, se eu quero melhorar essa capacidade de detectar aromas e sabores nos vinhos, eu tenho que estar 100% atenta ao que eu estou fazendo, né? No aqui e agora, desacelerar, tentar compreender o que eu estou captando, porque o nosso cérebro sabe, a gente não tem vocabulário suficiente, por isso que muitas vezes a gente aparece com descrições malucas sobre vinho, porque seu cérebro já entendeu o aroma, mas a gente não tem uma palavra para aquele aroma. Então, é muito isso, eu tenho que estar presente, eu tenho que desacelerar, eu tenho que ter
ser bondosa, generosa comigo mesma, porque não é de imediato que a gente aprende, tem que ter paciência. Então é muito similar. Eu acho assim, degustação de vinho poderia ser mais uma técnica de treinar o cérebro a parar de se esbarrar no quarto escuro, né? Que é uma ótima analogia. Vamos exercitar essa técnica, então? Vamos Eu vi que você tá com demais. 2 rótulos aí. Sim, são 2 vinhos, um rosé e um Cabernet Sauvignon. Eu gostaria de abrir o rosé, porque eu sou apaixonada por vinhos rosés, vinhos brancos, né? Goiânia faz um calorão, então eu acho que eles são sempre muito bem-vindos. Cabernet Sauvignon é uma cepa, é uma uva que ela tem muita potência, ela é muito musculosa, e eu acho que ela vai muito bem acompanhada de alguma comidinha, para que um melhore o outro, que a gente fala, né? Que as harmonizações que a gente chama de 1 mais 1 é igual a 3. Quando o vinho é bom, quando a comida é boa, você une os dois, um terceiro elemento superior surge. Então, eu acho que seria interessante a gente degustar um rosé, e aí eu posso falar um pouquinho sobre como que o vinho é rosé, né? Uma das Então, por técnicas. gentileza, se Posso? puder, pode abrir, a gente se serve enquanto a gente vai batendo papo. Sim. Certo. Porque, Tina, toda essa parte de atenção plena é algo muito curioso. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa tê-la, a gente não exercita. Estamos no piloto automático. Você percebe dessa maneira também? Sim. Está todo mundo correndo o tempo todo, mas sem se perceber, sem entender, talvez, até o que está fazendo. Absolutamente, assim, é muito isso, né, que você falou. Pesquisas hoje mostram que 47% do tempo que estamos acordados passamos distraídos. Olha só. Então a gente perde metade do dia distraídos, não estando realmente focados 100% no que fazemos. Então hoje o que mais chega para mim é assim, gente, Tina, eu sento para fazer algo e não consigo. Então uma tarefa que você levaria, vamos supor, 15 minutos, você leva 2 horas, porque enquanto você está lá para fazer essa tarefa, a mente mesmo, e não é só porque você tem que responder, a própria mente já está condicionada a olhar alguma coisa no redor. Então a gente é levado às distrações. Mas isso é normal. Só que aí como a gente lida com isso? Né? Esse é o X da questão. E está cada vez mais potente esses hiperestímulos. Exato. Toda hora o celular não chama atenção, algum estímulo externo chama atenção. Tudo. O nosso mundo moderno que a gente vive é cheio de estímulos. Você fica, né? A informação chega muito rápido e está na mão, assim, muito. E o próprio cérebro tem essa necessidade de estar em alerta. Né? E isso daí é uma das maiores causas de adoecimentos mentais. A questão da ansiedade, né? De você ter que estar, que saber tudo, de ter a sensação, eu estou ficando para trás, e esse mundo muito competitivo, muitas comparações também, Bruna, adoecem. A questão das redes sociais é um lado muito positivo, mas tem um lado muito negativo. Então a gente tem que saber como lidar com isso. Eu sempre falo assim, o mundo não vai mudar, na verdade, né? Quem tem que mudar somos nós, saber como vamos sobreviver nesse mundo, tendo saúde mental, não ficando doentes, porque hoje o que você mais vê são pessoas tomando antidepressivos. Todo mundo é ansioso hoje. Isso não pode ser o nosso novo normal, você concorda? Concordo, mas está cada vez mais acentuado, né? Até os números nos mostram isso. A gente teve no ano passado. Pode me passar? A gente teve até o ano passado aí o maior índice de afastamento por questões relacionadas à saúde mental nos últimos 10 anos, mais de 473 mil afastamentos. Então, nossa população está realmente adoecida, realmente a gente tem um problema. Sim, e por isso assim, o Mindfulness está entrando muito nas corporações também. Fora do Brasil já é muito usado, e aqui está agora com a nova, você trabalha com isso, né, com a nova NR1, as empresas, quando forem implementadas de fato, as empresas vão ter que fornecer um suporte para a saúde mental dos funcionários. Isso é maravilhoso, e o Mindfulness pode entrar perfeitamente nisso, como um plano de gestão, de saúde mental, porque as empresas hoje elas perdem muito Sim. com afastamentos, A muito. pessoa perde, claro, sua qualidade de vida, sua saúde, a empresa perde em produtividade. Produtividade é ganho, né? Exatamente. Então, isso é mais custo para a empresa, mais despesas. Todo mundo perde se não tratar a saúde mental. Fique à vontade para se servir, Tina. Tati, Sim. primeira pergunta enquanto a Tina se serve. Toda vez que eu vou a um restaurante, né, e aí o garçom, o maître, coloca o vinho para mim, e põe só um pouquinho,
E aí eu faço o famoso teatro. Que aí eu giro ele assim, tá, eu falo, muito bom, tá, eu dou uma bicadinha. Tá, qual que é a forma certa de fazer isso? Para eu não ter que só representar. Pois é, eu brinco, eu falo que é muito engraçado, porque o que acontece no restaurante, eu chamo assim, é histeria coletiva. Tá todo mundo fingindo que tá entendendo o que tá acontecendo, mas tá todo mundo só doido para aquele momento acabar rápido para você voltar a se divertir no jantar. Todos esses passos, eles são importantes, sim, para avaliar o vinho que você pediu. Tem uma técnica que o próprio garçom ou maître prova o vinho antes de te servir. Porque como é um profissional do vinho, eu tenho que saber, eu tenho que detectar algum defeito no vinho. Se ele tem defeito, então eu nem te sirvo, porque eu já teria que trocar a garrafa, né? Não é uma técnica que é muito utilizada aqui no Brasil, eu já percebi. Normalmente o maître coloca o vinho direto na taça para você provar. E o porquê que a gente tem que fazer isso? Justamente porque se o vinho tem algum defeito, você não vai ficar com um vinho defeituoso. E aí eu acho que entra uma coisa muito importante também, que a única razão para o cliente devolver uma garrafa de vinho que ele pediu é se esse vinho estiver defeituoso. Se você não gostou do vinho, não tente Questão de usar escolha. a técnica de não, esse vinho está defeituoso. Não, assim, eu brinco, leve para casa, dê de presente para alguém, coloque uma carne para marinar nesse vinho, faça qualquer coisa, mas não devolva um vinho que você não gostou e está tentando usar a artimanha do defeito, porque, né, é deselegante. Então a gente busca defeito. Se ele não tem defeito, então agora a gente vai buscar a técnica do vinho. Por que que a gente dá essa girada? Porque o vinho está preso na garrafa ali por alguns meses, dependendo do vinho, muitos anos. Então eu brinco, é como se você tivesse ficado de cama por anos e aí de repente você vai levantar e vai fazer um crossfit. Não, você vai fazer uma fisioterapia, vai alongar. É isso que eu estou fazendo. Eu quero que esse vinho alongue depois de estar tão preso, amarrado ali na garrafa. Então, essa girada, ela é importante para que ele ganhe oxigenação e desabroche aromas, para eu poder detectar aromas no vinho. Melhor maneira de detectar é narina na taça mesmo, é assim, ao invés de assim, porque assim eu tenho muitos aromas aqui ao meu redor, né, que vão me distrair, então aqui é foco pleno. Faço isso para detectar os aromas. Ótimo. Essa bicadinha, essa famosa bicadinha, o legal dela é realmente um gole e untar a sua boca inteira. É uma bochechada, não é cepacol, tá, gente? Mas dá uma untada na cavidade bucal, porque assim você vai entender o que o vinho tem a te entregar. Só essa bicadinha é muito pouco e ele não passa pela boca toda, então eu não vou conseguir avaliar o vinho. Então, o elegante, tem muita gente que acha que não é, mas é, e não é teatro, é realmente pra gente compreender o vinho, é assim. E aí que entra muito dos denominadores comuns com a mindfulness. Fica quietinho, desacelera e presta atenção no que está acontecendo. Tô salivando muito, significa acidez alta. Tá refrescante? Nossa, veio fruta. Nossa, parece que tem muita erva no vinho. Parece que tem um resíduo de açúcar ou eu tô achando que é só fruta madura. Isso tudo acontece se você desacelera e presta atenção. Fica aí uns 3, 4 segundos. Tá tudo certo com o vinho? Beleza. Então agora você já pode permitir, né, que o maître ou garçom sirva os outros convidados da mesa. Mas é importante fazer isso, para a gente realmente entender o que o vinho tá te entregando. Isso é excelente aprender isso, né? Porque eu bebi um pouquinho do vinho e falava, é uva. É Bom, E a gente É, detecta aromas vinho. que a gente nem perceberia, né? mas isso é treino, né, Verdade. Tina? Esse é um treino. É um treino que também É, tem relação com Foi por aí mindfulness. que a gente. Eu já tenho essa. Já fazia essa prática de mindfulness de vinho, já comecei a fazer com alguns parceiros, porque eu acho muito interessante. E o mindfulness tem também o mindful eating, não sei se você já ouviu falar. Não, eu não conheço. Que é o mindful eating, que hoje também é muito utilizado para compulsão alimentar. Então, são técnicas que eu, inclusive, uso no dia que você foi, inclusive, a gente fez com a Tati, que a gente primeiro degusta um alimento que a gente usa uva passa. Ah, sim. Então, é como saborear um alimento com atenção plena, com as técnicas. Isso é muito eficaz na compulsão alimentar, quando você vai fazer uma alimentação.
e você come sem ver, porque você já está pensando em outra coisa. Então, assim, é a questão do treinamento da atenção plena. Comer, observar o seu prato, observar o que tem, o volume, as cores. E nas primeiras garfadas, comer com um pouco mais de atenção, na forma que a Tati ensinou a degustar o vinho. Você pode fazer com a comida. Aí a ideia é de juntar o vinho nessa experiência, porque tem tudo a ver, né, Tati? Então, tudo a É tudo ver. muito conectado. E o vinho é uma forma também de trazer as pessoas que jamais iriam numa prática meditativa, Sim. ter uma porta, um convite mais, vamos dizer assim, mais saboroso para as pessoas que talvez não fossem fazer uma vivência de meditação. Então a gente acaba juntando as duas coisas. Essa é a ideia do Mindfulness Vinho, de trazer a pessoa para uma prática meditativa, né, real, com técnicas fundamentadas, e também conhecer mais sobre o vinho e saber degustar com mais propriedade, né, Tati? Sim, é fantástico. Eu acho aquele exercício da uva passa, ele é extraordinário, né? Que aí você vê assim o pacote de ansiedade que eu sou, meu Deus, eu já posso comer essa uva passa. É igual vinho no início que você fala, não detectei nada. Meu Deus, eu falo, gente, calma, calma. Nossa, mas o que tem no sabor? Calma, relaxa. E é interessante essa coisa do mindful eating, né, que é da comida, que eu uso esse exemplo nas aulas quando eu pergunto às pessoas, você não tem que saber ainda por que você gosta desse vinho ou por que você não gosta. Isso é um processo. E eu uso muito o exemplo da comida. Eu sempre pergunto, qual é o seu prato preferido e por que ele é seu prato preferido? É uma memória da infância? Esse prato é preferido pelo sabor, pela textura, pelo que ele representa? E aí a gente para pensar nessas coisas. E é isso que vai levar também ao vinho. Eu adoro esse vinho. Por que eu gosto desse vinho? Sim, É é um porque, exercício de né? autopercepção. É, Então você está se percebendo. Eu estou me percebendo, eu estou mais ansiosa. Como que eu vou demorar e vou demorar mais para saborear esse vinho ou mais para saborear, no caso, a uva passa, que as pessoas, a gente faz um treinamento de passar nos lábios, de cheirar, de sentir e realmente de entrar em contato com o alimento. Então você também pode se perceber nesse momento. Engraçado, como como que eu tô? Por que eu tô sentindo isso? Então você é instigante mesmo, é como se você fosse o mindfulness é isso, né, de você se perceber de uma forma mais consciente, como se você saísse, estivesse ali de cima, e você interessante, olha como estou. Então você vai se percebendo. É isso que é o maior desafio que a gente tem no dia a dia, de perceber como estamos nos sentindo, E eu vou dar um, independente de julgamentos. Esse é o X da questão. eu vou dar um relato meu. Quando eu tenho condição e tomo um café da manhã com presença, saboreando os alimentos, ou almoço com presença, sem correria, né, realmente mastigando com cuidado e sentindo o aroma, o tempero. Primeiro, a comida fica muito mais gostosa. Segunda, a ansiedade vai lá para baixo. Exatamente, Parece que vem uma paz, uma calma, exatamente. justamente porque teve presença naquele momento. Sim, eu gosto, assim, muito de usar metáforas, para as pessoas entenderem melhor. Falo assim, o mindfulness é como, sabe, quando tá cheio no seu celular, tá cheio de abas abertas, aí ele começa a travar, né. Então você vai soltando as abas. Quando você faz a prática, você solta as abas, você dá um reset na mente, para que você realmente desfrute do momento presente. Bruno, quantos momentos perdemos com pessoas, nos lugares, porque não estamos presentes de fato, a gente vive com a mente apegada ao passado ou preocupada com o que vamos fazer, mas o que que a gente tem de fato hoje? O que que é? É aqui, é agora, é Aqui isso aqui agora. que a gente tem, É. né? Então a gente tem que saber desfrutar desses momentos. Eu acho que isso que é realmente a beleza de estar vivo, né, da nossa existência, porque senão você passa pelos momentos e não percebe. Ô, Tina, mas é tão difícil É a gente não difícil, preocupar sim, com o é difícil. futuro. Sim, mas é porque as pessoas, elas costumam viver numa zona de conforto. Tá. E a própria mente nos deixa nessa zona de conforto. Então, o que que você faz com as técnicas do Mind? Por isso que eu, assim, eu falo que é tão transformador, né? Que você consegue moldar o seu cérebro, criar novos estímulos, novas conexões cerebrais. Por isso que o Mindfulness é tão eficaz na autorregulação emocional, controle de ansiedade, de depressão, burnout, síndrome do pânico. E além disso, também praticando, óbvio,
quanto mais a gente pratica, mais fortalecemos, né? Sim. Como os nossos músculos, fortalecemos a mente, nós aumentamos o foco, a concentração, em consequência, a produtividade. Porque a gente treina esse músculo aqui, né? Que é o córtex pré-frontal, que é o responsável pela tomada de decisões. E a gente sempre se perde muito porque a nossa amígdala, que é uma glândula que fica, né, na parte de baixo do cérebro, que é responsável pela liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente trabalha aqui, a gente meio que tira, tô falando de uma linguagem bem, Claro. a gente tira um pouco o poder da amígdala. É como, eu sempre uso essa expressão, como a gente estivesse baixando o copinho da ansiedade, soltando as abas do celular. Quando a gente faz as práticas, mas para isso precisa de sentir merecedora, Bruno. A gente não se sente merecedor desses momentos, né? A gente vive trabalhando em função dos outros. E que tempo que eu vou tirar em função de mim mesmo? Não só para cuidar do meu físico, da minha estética, Sim. mas para cuidar da parte de dentro, né? Porque tudo começa de dentro para fora mesmo. É um reflexo, né? Você também tem essa busca, né, Bruno, há muito tempo. Sim. Tá pelo trabalho que você realiza. Claro, claro, claro. E é uma busca que ela é constante. Ela é Ela é constante. constante, ela é desafiadora, mas a gente tem que ter isso, porque Sim. senão nós vamos adoecer. É pro resto da vida, né? Pro Mas resto da vida. Cada dia eu evoluo um pouquinho mais, cada dia eu aprendo algo Exatamente, novo e né? aplico algo Se você não novo. conseguir parar 5 minutos do seu dia, Sim. fechar seus olhos e perceber de uma forma mais consciente, gente, 5 minutos não é nada, sim. né? Esse E é outro ponto bom, né? A gente muitas vezes tem um conceito de que meditação é um negócio longo, que tem que ficar lá em posição de Buda durante muito tempo e passa o dia inteiro. Mas não, dá para fazer o mindfulness em 5 minutos, né? Sim, sim. A gente tem as práticas formais, que são práticas estruturadas, com tempo já determinado, que você pode fazer 20, meia hora, 10 minutos, que são práticas estruturadas, que fazem parte do treinamento Perfeito. que a gente realiza, né? E também temos as práticas informais, que são as que você leva para o seu dia a dia, quando você está dirigindo. Então você está lá, com a mão na direção. Aí você se percebe, porque nossa âncora, a gente trabalha o mindfulness com o que a gente tem na gente, que são as sensações corporais. Então você começa a se perceber, gente, por que eu estou segurando tão forte um volante. esse volante? Aí você começa, sabe, a fazer um check-in interno. Aí você, Eu preciso fazer isso para direção, porque eu tava olhando esse fim de semana, minha carteira já tem mais ponto que o time do Vila Nova, sabe? É porque justamente no trânsito eu tô dirigindo no piloto automático, ouvindo uma música, às vezes mexendo no celular e ainda pensando no problema que eu vou encontrar. de repente você nem se lembra do percurso. Você, graças a Deus, chegou lá, né? Assim, cheguei aqui, não sei nem como, É porque eu isso. não me lembro do meu trajeto. Olha que loucura. É E muito. tem várias situações, né? Assim, que a gente pode usar a atenção plena para cultivar a presença e para nos dar um pouco de mais prazer, vamos dizer assim. Na hora do banho, você entrar num banho e falar, hoje. Mas isso daí, Bruno, é um treinamento intencional. Ele não é aleatório. Sabe? O mindfulness é intencional, totalmente intencional. Então você tem que perceber, agora eu vou fazer um exercício, seja onde for. Perfeito. E tem mais exercício para vinho? O que que uma pessoa que está começando, Tati, no mundo do vinho tem que saber? Bom, eu falo que a primeira é uma dica que ela é preciosa porque a gente tem vários elementos, aromas presentes no nosso dia a dia, que não tem nada a ver com vinho. Perdão, não que tem tudo a ver com vinho, mas eu não preciso comprar uma garrafa de vinho para detectar aqueles aromas. Eu falo, é um banco de dados. Quando você for à feira, ao supermercado, cheire as coisas, cheire a fruta. Tem lá tomilho fresco. Pega lá um cabinho do tomilho fresco, esfrega na pontinha do dedo e cheira a ponta do dedo. Ah, isso aqui é tomilho fresco. Aí pega o tomilho ressecado, que é diferente. Tem tomate? Tira lá um cabinho do tomate e cheira aquela pontinha do cabinho, que lembra muito também o aroma da folha de tomate, que é presente em várias cepas no mundo. Quando a gente fala no vinho, tem mirtilo, tem framboesa, tem morango. Olhe para aquela caixinha de morango no supermercado. O morango de cima, ele não é sempre lindo, né, perfeitinho. Sim. E o de baixo é amassado,
né? O aroma, o cheiro daquele morango de cima é diferente do cheiro do morango de baixo, que é condição da fruta. Isso tudo você vai enriquecendo o seu banco de dados olfativo para quando chegar na taça de vinho, você conseguir conectar esses pontinhos. Eu falo que é um grande jogo da memória. E funciona com tudo. Temperos, então, é maravilhoso, né? Ai, o que é a pimenta do reino? Pimenta branca, cravo, canela. Tente lembrar o que é o cheiro do cravo. E a canela? A canela em pó é diferente do que o cabinho da canela? Porque isso tudo vai ajudar muito. Quando começa a chover, eu brinco com os meus clientes, eu falo, gente, abre as janelas do carro e cheira, cheira. Asfalto molhado é diferente de concreto molhado, que é muito diferente de grama molhada. Sim. Todos esses aromas você vai encontrar em vinho, que seja pela cepa, que seja pelo método de fermentação ou por onde ele foi afinado, envelhecido, se foi tanque de aço inox, se foi aqueles grandes ovos de concreto, se foi madeira. Então, o cheiro do tronco da árvore que acaba de chover, aquele tronco que é mais cascudo, aqui ele tem um aroma que é diferente daquela madeira que você passa na madeireira e corta, né, que é o cheiro da serragem. Então, no nosso dia a dia, nós temos todos os aromas disponíveis para detectar no vinho. O que a gente precisa? Atenção plena. Então, assim, começou a chover, eu amo Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é cheirinho de grama molhada, misturada com pedra molhada. Eu abro a janela do carro e falo, nossa, esse Sauvignon Blanc tá me lembrando um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, porque tem esses aromas mesmo, né? Aspargos, pimentão verde, que é normal, comum achar, porque é de uma piranzina que vem na Cabernet Sauvignon e na Carmener. Então, quando a uva foi colhida não completamente madura, então esse aroma de pimentão verde vai estar mais presente. Então, a gente tem que estar atento. Isso aqui é pimentão verde da característica ou porque essa uva foi colhida antes da hora? Então, tudo você vai conectando esses pontinhos ao longo do tempo. Não é amanhã, não é ano que vem. É aquilo que eu falo. Vai Chegou em construindo casa, relatório. vai criando seu banco de dados aí. E aí, na hora de detectar em casa, você fala, nossa, eu não consegui achar nada. Tudo bem, é aquilo que a Tina estava falando também, que a gente tem que ter mais paciência com nós mesmos, né? Não é de uma hora para outra. Então você fala, não, Senti aqui pimenta do tem rei. morango, aqui tem pimenta do reino, aqui tem muito morango e muita framboesa. E o morango que tem aqui é o morango do fundo da caixinha, aquele morango mais amassado. Ele não tá podre, mas ele tá amassadinho. Aí é específica, viu? É porque são classes, né, que a gente tem que achar, Claro. né? Mas é aquilo que eu falo, é treino. No início você fala, nossa, tem muita fruta. Tá ótimo. Aí, com o tempo, você vai falar, tem muita fruta, tá parecendo mais fruta vermelha, não tá parecendo fruta cítrica. Com o tempo, a gente vai afunilando, né? Dentro daquele banco de dados olfativo que a gente vai criando no nosso cérebro. Então, a primeira coisa que eu digo é cheire as coisas. Cheire. Quando eu comecei a estudar, muitos anos atrás, eu morava em Los Angeles e eu lembro que eu lia muito sobre mineralidade. Eu falava, gente, mas como assim mineral, pedra, asfalto, o que é isso? E aí eu peguei meu livrinho de vinhos e fui para uma marmoraria. Eu brincava, Los Angeles, é todo mundo doido, então só mais uma louca aqui. Eu entrei na marmoraria e falei para ele, moço, eu tô estudando vinho e eu tô numa parte de aromas minerais. Eu posso cheirar as pedras? Ele olhou pra mim assim num deboche e falou assim, fique à vontade. E aí eu fui cheirar pedra. Assim, eu raspava aquele cantinho do mármore, do granito que ainda tá poroso, Sim. raspava, cheirava debaixo da unha, porque eu nunca comi pedra. Como é que eu vou saber se esse vinho tem Ainda pedra bem, ou não? né? Né? Então, assim, como que a gente pode fazer isso no dia a dia? É isso que eu falei quando chove. A pedra da pia molhada. Um box, né, no chuveiro, dependendo do revestimento, quando cai água quente que sobe o vapor, tem cheiro também daquele revestimento. Então tá tudo no dia a dia, a gente só tem que prestar atenção. Sim, é aquela coisa, né? A inteligência atencional. É. Aonde você leva a sua atenção? Para onde está indo a sua atenção? E quando a gente treina a inteligência atencional, olha a riqueza das coisas que a gente descobre, né, Bruno? Isso daí, e não é só o cheiro, é quando a gente percebe essas sutilezas da vida, o cheiro, o vento, é a própria sensação do corpo, isso dá tipo um afago para a alma, assim, a gente sente mais vivo, com mais presença. Isso traz saúde mental. Né? Esse treinamento que a Tati falou traz saúde. Você ali, gente, cheirando, é uma coisa. E eu acho que é muito importante também a gente pensar que nós temos que levar mais curiosidade para as coisas. Olhar as situações, olhar o percurso que você faz.
da sua casa para o trabalho, olhar as pessoas, olhar as conversas com mais curiosidade. Que aí você sabe, gente, olha isso. E procurar perceber as coisas que antes passavam batidas. Então, com isso, a gente tem mais qualidade de vida, mais presença. Isso que torna a gente, esse fato de existir tão especial, né? E ser mais lúdico também, ser mais leve, né? Não se levar tão a sério, principalmente no mundo dos Exatamente. vinhos. Tem tanta rigidez, assim, as Exa coisas. Você pede o vinho, esse vinho está a 19 graus, eu não vou beber se não tiver 18 graus. Gente, calma, relaxa, vamos ser mais leves, essa mente curiosa, né? Tipo assim, o que que é isso aqui? Que cheiro é esse aqui que eu não tô encontrando, né? A taça é ideal? Não é, não vai arruinar seu jantar, entendeu? Se não for aquela taça que você esperava. Tem os porquês de cristal, né, que não é vidro, mas ser mais leve, ver o vinho como alimento, como um elemento que traz prazer e satisfação à vida, em doses moderadas, óbvio, porque é uma bebida alcoólica, faz isso. A gente traz essa coisa lúdica e divertida para ter mais satisfação no dia a dia. no dia a dia. Você pode levar isso para N situações. N situações. Você pode trazer isso para qualquer momento do dia que você vive. Mas é um treinamento. Você falou assim: "Ó, eu vou prestar atenção". E no começo, você faz de forma muito intencional. Tipo assim, o treinamento, estou aqui, vou fazer esse treinamento. Mas à medida que você pratica, isso vem naturalmente. Começa a vir mais naturalmente Então, eu na perguntei sua para a mente. Tati, uma pessoa que não entende do mundo dos vinhos, como é que começa? Agora eu pergunto para ti, uma pessoa que não entende do mundo da atenção plena, como que ela começa? Começa com treinamento. A gente dá treinamentos. Tem alguma prática que dá para ensinar para o pessoal? Sim, tem várias. A gente tem uma prática, inclusive, que é muito utilizada nos meus treinamentos que eu faço, inclusive para corporativos, antes de você entrar numa reunião, né? Antes de você entrar numa situação que você acha que você não vai estar muito confortável, um pouco mais desafiadora, né? Uma conversa difícil, ou mesmo para você se acalmar, né? Independente de qualquer tipo de situação. A gente pode fazer uma aqui. Quer fazer? Por favor. Vamos lá. Primeiro, pés no chão. Sempre bom, assim, quando a gente vai começar uma prática meditativa, é sempre bom a gente pegar o celular, colocar de lado. Gente, é 1 minuto, né? Então, assim, você pode usar isso de forma muito informal também. Essa é uma prática informal que você pode levar para o seu dia a dia, qualquer momento. Então, primeiro, pés firmes no chão. É muito bom você sentir os seus pés no chão, sentir o contato com o chão, com o que está vindo por baixo de você, certo? Sem pressionar ou sem tentar criar uma situação que não existe. Apenas percebendo o que de fato se apresenta. Mão sobre as pernas, tá? Então, o primeiro convite essa é uma técnica de 3 passos, tá? O primeiro passo, vou explicar primeiro e depois a gente vai fazer Bom, Uhum. a prática, fazendo mesmo a meditação, tá? Então, o primeiro passo você tem que perceber como você está neste momento, tá? Como está o meu estado mental, como está a temperatura das minhas mãos, como está a temperatura do ambiente, como eu me percebo agora. Você pode, inclusive, nominar: "Eu estou ansiosa, eu estou calma", né? Nominar como você se sente. Primeiro passo, já sei, já me percebo como me sinto. Segundo passo, então esse é uma ampulheta, tá? Primeiro passo, a base aqui. Como estou agora? Segundo passo, afunila para respiração. Perceba a sua respiração, o ar entrando e saindo. Apenas isso. Terceiro passo, abre novamente e volta para o ambiente. Então, primeiro passo, como estou? Segundo passo, a minha respiração. Terceiro passo, volta para o ambiente e para as sensações do corpo. Basicamente isso. Então, com essa técnica dos 3 passos, você consegue quebrar o automático da mente. Você consegue dar um "ops", calma, tá? E aí você vai mais preparado para o que você for fazer, isso é bom para calibrar o foco, aumentar o foco. para aumentar o foco e para se perceber como você está, Sim. né? Então é isso. Vocês querem fazer? Vamos lá. Nossa, eu já tô amando, já minha ansiedade já diminuiu metade aqui. Também convido a todos vocês que estão nos assistindo a fazer essa prática, gente. 3 passos. Primeiro, onde vocês estiverem,
procura um lugar seguro, que a gente vai fechar os olhos por menos de 1 minuto. Combinado? Vem com a gente, vamos lá. Pés no chão, mãos sobre as pernas, fechando os olhos. No primeiro passo, percebendo os pensamentos existentes, as emoções, as sensações. Percebendo como você se sente neste momento. Sem buscar nenhuma resposta, apenas se percebendo. E agora o convite é para voltar à sua respiração natural, percebendo como o ar entra e como ele sai do seu corpo. Sem mudar nada, levando a sua atenção para a sua respiração neste momento. Percebendo como o ar entra e como ele sai do seu corpo. Inspirando e expirando e aproveitando este minuto de presença para trazer gentileza a cada inspiração e a cada expiração. E agora o convite para perceber o seu corpo como um todo. Os pés em contato com o chão, as mãos sobre as pernas. O peso do seu corpo, aproveitando para perceber tensões nos ombros, tensões na mandíbula, nos olhos. Voltando a sua atenção para a respiração novamente. E abrindo os olhos. É isso. Muito bom, muito bom. É uma Chega a dar uma prática paz, né? simples e eficaz, que você pode fazer em qualquer minuto. Você viu, dura, eu não sei quanto durou essa, mas você pode também reduzir ela um pouquinho. Primeiro, percebe como você se sente, depois volta a atenção para a respiração, depois volta para o ambiente. Aí agora toma um golinho do vinho para entender o quanto ele fica melhor depois de um exercício Vamos desse. lá. Vamos lá. Realmente. Tem outro sabor, né? Fica mais rico de aromas. Porque a gente está desacelerado, calmo, a atenção está aqui. A gente acabou de entender o que está acontecendo com o corpo, a mente, e o meu paladar faz parte disso tudo, claro. Então, o degustar o vinho, o apreciar vinho, mais uma vez, não tem que ser chato, não tem que ser rígido. É leve, é com calma, é com delicadeza com você mesmo. Chegou em casa, ou chegou no restaurante, ou tá na praia, ou no parque, pediu vinho, faça esse exercício de girar, deu aquela leve bochechada, bebeu o vinho, gostou do vinho, entendeu? Segue a vida, não tem que fazer isso toda vez que vai beber o vinho, não tem que ser aquela coisa, nossa, mas eu não consegui detectar o pêssego branco que tá escrito nas anotações do vinho. Não, calma, né? É para apreciar. Então, tem tudo a ver. A vida pede calma, né? A vida pede A calma. vida pede calma e Mas pede alma. Desperta os Atenção. sentidos também. Sim, total. Né? Essas práticas. É simples, né, Bruno? Não é um bicho de 7 cabeças, não é. As pessoas têm muita. Tem até algum certo um preconceito contra a meditação, porque o que você falou, você voltou, né, quando a gente começou a conversar, falou assim, as pessoas ligam muito à espiritualidade, né, à questão do esoterismo. Não, gente. É uma forma da gente voltar para a gente mesmo, porque muitas vezes, com todas essas informações que a gente tem no dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa família, a gente tem uma sobrecarga, né? Todos temos. A gente tem Sim. compromissos e é uma forma da gente
ter um pouco mais de paz de espírito, mais paz com a gente mesmo. A gente merece, né? A gente faz tanto, trabalha. Se você não conseguir viver com isso, né? Levar isso, e é possível. É treinamento, é o que a Tati falou. Vamos despertar os seus 6 sentidos para o olfato, para os sabores, para os aromas, né? É um treinamento, é um treinamento E de todo mundo atenção pode fazer esse plena. treinamento, todo mundo consegue ter evolução, Todo mundo, não. em qualquer nível que Porque a esteja. gente usa, na verdade, assim, quais são os elementos, né, que a gente precisa para praticar a atenção plena? O nosso corpo. Sim. Você não precisa de nada. Você não precisa de um tênis, você não precisa de um aparelho de musculação, você não precisa de nada, qualquer pessoa, e é de graça. Não custa nada, absolutamente nada. Custa a sua disposição. Custa você estar disposto a dar esse passo, né? Porque, como vou dizer novamente, não nos sentimos merecedores deste momento, porque a gente acha que a gente vai estar perdendo tempo, mas não. Hoje as pesquisas mostram, né, estudos, gente, não sei o que eu estou falando não, gente, só de buscar qualquer tipo de pesquisa, mindfulness, evidências científicas e benefícios. Vocês vão ver isso aí, chat, Google, várias. Hoje tem muita gente pesquisando, porque é fantástico o resultado. Mas você tem que estar disposto a tirar esse tempo para você e se perceber de forma mais consciente, porque a maioria das pessoas, elas vivem ali, ó, na superfície, não quer mergulhar mais, Sim. E é né? interessante falar sobre isso, da zona de conforto, né? Você estava falando mais cedo, que eu percebo isso muito no mundo dos vinhos e me leva a um outro gancho que você falou mais cedo, que é sem crítica, sem julgamento. No mundo dos vinhos, a gente tem medo de ser julgado o tempo inteiro. Ah, eu gosto desse vinho, mas esse vinho não é famoso, então tem alguma coisa de errado com o meu paladar. Ah, eu gosto desse vinho, ele não é caro. Então tem alguma coisa de errado com o meu paladar, porque vinho bom tem que ser caro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, e por conta desses julgamentos, a gente só bebe o mesmo vinho a vida inteira, porque tem medo de comprar algo que você não conhece, porque vinho não é igual a roupa que você entra no provador, viu, não, ficou bom, vou levar para casa. Não, é a garrafa. E normalmente, né, nos nossos rótulos, não é como alimento que tem uma tabela nutricional, não tem nada, tem o rótulo e no contrarótulo o teor alcoólico e que contém sulfito, né? E qual que é Então, a dica para escolher um bom vinho, então? vai muito do seu paladar, do seu estilo de vida. Ah, Por exemplo, em Goiânia, eu já percebi, nós temos o paladar robusto. Para pensar nos pratos tradicionais, para pensar nos pratos que mais saem nos restaurantes, né? Por exemplo, um filé grelhado, e ele não vem acompanhado de uma verdurinha grelhada, ele vem com um risoto de gorgonzola. Então a gente tem esse paladar robusto. Arroz com piqui é muito robusto, né? O nosso frango caipira, que tem o açafrão, que tem aquelas verduras, a gente tem. Você pede batata frita, ela vem a batata frita com bacon e queijo cheddar em cima. Então, o nosso paladar vai buscar vinhos mais robustos, porque é isso que a gente está acostumado. Então, é realmente um desafio para quem gosta dessas comidas mais carregadas, falar que vai adorar um Pinot Grigio, um vinho branco levinho, fresco. Vai achar que é água. Vai no Cabernet Sauvignon, vai no Malbec. Não é à toa que a Malbec é a cepa mais celebrada no nosso país, né? Até mesmo porque a Argentina é um grande centro de excelência na viticultura, no cultivo e na enologia também, né? Da Malbec, que é a francesa, mas se achou na Argentina. Então, observe seu paladar. Se você gosta de comidas mais robustas, você vai gostar de vinhos mais robustos. Então, você pode ir para regiões quentes. A região quente, a uva, ela vai amadurecer com mais potência. A casca da uva é mais grossa para ela aguentar aquele calor, que vai resultar um vinho de teor alcoólico mais alto. E se a casca é grossa, mais complexidade. Eu gosto de comidas mais leves, adoro salada, adoro folha, sou mineirinha, eu falo, se tiver folha e raiz, eu como tudo. Então, eu já prefiro vinhos mais leves. Então, regiões mais frias, vai ser um teor alcoólico mais baixo, que seria aquela fruta mais azedinha, né? Ela não vai ter aquela potência. Então, são vinhos mais delicados, de acidez alta. Outra coisa, confie na pessoa que está na loja para te ajudar, tanto na loja quanto no restaurante.
ouça o que a pessoa está te dizendo. Atenção plena. A escutativa. Escutar. Escutar, Escute o que estão te oferecendo. E um outro elemento que eu também acho muito importante falar sobre ele é preço do vinho, preço, né, da garrafa. A gente tem vergonha de falar o preço da garrafa, fica constrangido de falar quanto que quer gastar nesse almoço, nesse jantar com vinho. E se a gente deixa dessa bobeira, né, desse julgamento, melhora demais, porque você pode virar pro maître e falar, olha, a gente quer uma garrafa boa, a gente só vai tomar uma garrafa, a gente pode gastar até R$ 200. Não interessa se na carta só tem vinho de 300, mas você foi claro e honesto. Assim você facilita demais a vida daquela pessoa, né? Pergunte à mesa, gente, vocês querem beber muito e um preço mais em conta ou beber pouco e um vinho especial? Ajude também a mesa, né? Quem que vai pagar por esses vinhos, né? Assim, tem essa conversa, porque a gente tem vergonha de falar de valor, né? Valor de vinho. Entra na loja e fala, moço, hoje eu quero um vinho especial, não quero gastar mais do que R$ 300. Eu quero uma coisa assim, só para eu relaxar, R$ 70 no máximo. Entra no supermercado, R$ 30 é o que eu tenho, entendeu? Porque você ajuda a pessoa a te ajudar. E aí eu já quero pegar o gancho, tem uma pergunta que foi enviada aqui por Kênia Cardoso. No nosso clima tropical, qual a melhor opção? Espumante ou rosé? Ai, os dois. No Pode ser os dois? calorão. Pode ser os dois. Então, assim, um espumante rosé, então. O vinho rosé, ele é feito... o vinho branco, ele é branco porque se utiliza apenas a polpa da uva. O vinho tinto é a polpa em contato com a casca por um longo período de tempo. Por exemplo, a polpa da Malbec é branquinha. Eu poderia fazer um vinho branco de Malbec. Só que eu vou perder toda aquela maravilha, aquela mágica, aquela beleza que tem na casca da Malbec. Então a gente faz tinto. O rosé é o quê? É a polpa num breve contato com a casca. Então, é um vinho mais leve, mas ele já traz uma riqueza por conta desse breve contato com a casca. Então, vão ter vários estilos de rosé. Os mais clarinhos significam um contato muito breve. Então, ele é quase um vinho branco, na verdade, mas que tem uma certa riqueza. Então, os rosés eu sou apaixonada para tomar sozinho, no calorão. Enquanto eu estou preparando um almoço, um jantar, eu tomo um rosé. Fazendo um Espumante, podcast, algo um assim. podcast, por que não, Que gente? não? O espumante tem vários estilos. O espumante, naturalmente, o método tradicional, ele é fermentado dentro daquela garrafa de vinho, né? Da garrafa que ele é comercializado depois. Então, ele pode ter um pouquinho mais de peso na boca. Dependendo do espumante, ele vai pedir uma comida. E aqui fica a dica. Espumante e pipoca, uma das melhores harmonizações que existe. Espumante e pipoca. pipoca. Fica a dica de nada, gente, porque eu sei que vão me agradecer. Tati. É maravilhoso. Nossa, vai ser difícil para encarar essa, viu? Salzinho e uma taça de espumante, se deixar eu vou embora. Vai uma garrafa e um balde de pipoca. Fica muito gostoso porque são elementos. O sal é o melhor amigo do vinho, porque o sal enfatiza tudo de agradável no vinho, frescor, a fruta. Então, a pipoquinha ali salgadinha com espumante que tem aquela vibrância, né, do que faz ele espumar, do gás carbônico, é perfeito junto. É uma mega harmonização. Nossa, já está anotado. Você já experimentou espumante com pipoca? Nossa, gente. Que harmonização é essa, né? Vou experimentar, hein? Fica a dica. Vamos experimentar. Pode ser que alguém pergunte, o que harmoniza com pamonha? Você sabe que eu nunca consegui, o máximo que eu já consegui que deu um pouco certo, não ficou ótimo, gente. Não ficou 1 mais 1 igual a 3. Ficou só 1 mais 1. Um chardonnay muito barricado. Pamonha é muito rica, ela tem muito óleo, né? E tem o queijo. Então pensa na coisa da atenção plena. Quando você tá ali pensando no mindful eating, que eu tô com a pamonha na boca, é pesada, né? É oleosa. Então se eu venho com um vinho que é muito leve, o vinho desaparece na boca, porque ele tá muito pesado. Então eu tento um vinho branco que também tenha peso, que tenha consistência, textura. E até hoje o que eu vi, que eu falei assim, acho que dá para passar é um chardonnay com bastante contato com madeira, barrica. Mas a melhor harmonização na minha experiência, a minha opinião, gente, se é subjetivo, é café. Ah, com certeza, com certeza. Nada ganha de uma pamonha com café. Poxa, o papo tá demais, eu poderia ficar aqui por horas
bebendo um vinho com as duas convidadas maravilhosas e conversando sobre assuntos tão importantes, mas, como tudo que é bom, nosso programa também acaba, tá? Eu quero agradecer demais aí a presença da Tina Carneiro e já deixar espaço aberto para você dar suas considerações finais, falar para o público como que eles te acham, suas redes sociais, Mindful Active, a palavra está contigo. Sim, sim. Bom, eu que agradeço o convite. Começar o ano, né, falando sobre atenção plena, com a Tati aqui, nessa manhã maravilhosa, né, totalmente muito agradável. Eu convido vocês, para quem tiver interesse em saber mais sobre o Mindfulness, eu estou abrindo um curso presencial agora, em março. Tá? Vai ser um curso presencial às quintas-feiras, 2 horas e meia por dia. Então, quem quiser saber mais e fizer a gente tem esses cursos presenciais, nós temos vivências também, eventos voltados para o corporativo, treinamentos para o corporativo, tudo treinamentos assim práticos, com linguagem simples, todo mundo consegue fazer. Fala assim, Tina, eu sou muito agitada. Então, você é uma candidata em potencial a fazer esse curso. Todo mundo consegue fazer, gente. Entre em contato comigo. Meu Instagram é Tina Carneiro, sem ponto, sem nada, Tina Carneiro. E também para que vocês me visitem na minha loja. Tem uma loja, um ponto físico na Ricardo Paranhos, ali ao lado da Cia Marítima, no piso superior. E lá a gente oferece vivências de mindfulness, cursos de yoga, beleza limpa, né? A gente também trabalha com beleza limpa como uma forma de autocuidado consciente. E é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar sobre atenção plena, que é um assunto hoje tão importante, né, Bruno? E que cabe no bolso de cada um, basta estar disposto. Isso que eu falei. Então, o meu convite para vocês é esse. Espero ver vocês lá. É só entrar em contato que a gente manda todas as informações desse curso. Eu que agradeço, e eu acho que eu vou indicar esse curso para um colega meu, que hoje pela manhã eu pedi para ele, falei para ele, olha, na minha sala tem uma bolsa, tem uma caixa e tem um colete. Traz, por favor. Só o colete? Não, tudo, por favor, traz tudo. Já está indicado o curso, né, de atenção plena. E eu quero também já indicar para você que está nos assistindo todo o programa de saúde mental do SESI. Né? A gente tem todo um trabalho feito nas empresas com treinamento de lideranças, treinamento na área de inteligência emocional, também a psicoterapia presencial, por telemedicina, o Mendes 360, que faz um mapeamento, né, de ansiedade, de estresse, de depressão dentro da sua empresa e uma série de outras práticas que você pode levar também para o seu negócio. Fica a dica. Eu quero já agradecer também Tati Tomain. Muito obrigado pela presença. Tuas considerações finais. Eu que agradeço demais, Bruno. Foi uma delícia estar aqui com vocês. E o vinho, gente, é um elemento para enriquecer o nosso dia a dia. E o vinho é alimento. Ele não é algo só para a gente comemorar. Você pode tomar um vinho ali no final do dia, com seu arroz e feijão, se quiser, tá? A minha grande bandeira que eu falo é que o vinho seja inclusivo, né? Democratizar. Aquilo que eu falei mais cedo, se o seu orçamento é pequenininho, não tem problema. Compre o vinho que caiba no seu orçamento e aprecie, se dê de presente esse momento. O meu Instagram é Tati Tem Vinho, de ter vinho mesmo, Tati Tem Vinho. E lá pelo link da bio, você vai encontrar o meu WhatsApp e eu ofereço aula presencial sobre vinhos, harmonizações, se você vai fazer um jantar, quer dicas, consultoria sobre o que harmonizar, que vinhos comprar. Eu também vendo vinhos, eu faço isso tudo pelo WhatsApp. Promovo viagens, enoturismo é o futuro agora para quem curte vinho. Então, eu tenho 2 viagens já agendadas para o ano. Então, isso tudo eu passo através desse link do meu Instagram, Tati Tem Vinho. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar. Eu gosto de responder as perguntas. Tem gente que me manda foto da carta de vinhos. Tati, o que eu escolho? Eu circulo lá. Pega esse aqui, então, que é legal. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas entram em contato fazendo essas perguntas, porque eu quero que você se sinta muito à vontade para falar de vinho, tá? Onde você for, e eu fico aqui à disposição pelo Tati Tem Vinho no Instagram. Show! Quero agradecer também a nossa equipe técnica, Isabela Campos, Eduardo Paniago, Bruno César, nossos sponsors André Rocha, Paulo Vargas, e agradecimentos especiais a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro com mais atenção plena e vinho.